Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Vamos falar aí de Corinthians. Bora para mais um vídeo. Hoje não sei se vai ser o melhor vídeo que a gente vai fazer em termos de Corinthians, mas eu espero que vocês gostem, porque a gente vai bater um papinho aí um pouquinho diferente dos últimos. Beleza? Quero agradecer a todos os inscritos, aqueles que assistem, aqueles que deixam seu like, aqueles que assistem e às vezes esquecem seus likes, porque a gente está tentando aí alcançar nosso lugar ao sol, trazendo uma visão diferente aí de torcedor para torcedor. Só que, claro, né, um torcedor leigo, aquele que só assiste futebol, não vive disso, e tenta enxergar e traduzir de uma forma mais natural aquilo que a gente vê durante os jogos, beleza? Sem pretensão nenhuma de falar daquilo que a gente não entende de fato no nosso dia a dia, beleza? Quero agradecer também a todos aqueles que entram nos links lá da Amazon. A gente está com um número positivão lá, né? Tem algumas conversões, graças a Deus. E então eu quero agradecer de coração a todos aqueles que pelo menos se interessam para ver, né, o que tem ali de oferta lá nos links da Amazon, beleza? Bora para mais um vídeo. Esse vídeo, né, a gente vai falar um pouco aí do que foi o jogo contra o Lanterna, né, num dia onde a gente viu o Santos tomar 7 gols do Internacional, fazer apenas um, se igualar com o nosso 7-1 poderosíssimo. Agora eles vão ter mais uma plaquinha em mais um estádio de eterno 7-1, né? Infelizmente para os caras do DVD. Então, né, chupa Santos. Mas o Corinthians quase estragou esse final de semana aí, né, com uma derrota dentro de casa por até então Lanterna, né? Graças ao empate, acho que eles deixaram de ser Lanterna. Vou até conferir aqui qual que ficou a posição aí do América Mineiro depois desse fiasco, desse empate no último segundo dentro de casa, nesse ano que deveria ser esquecido. Bom, nesse exato momento o América ainda é o último colocado do campeonato, mas ele conseguiu quase vencer a gente dentro de casa, né? Onde a gente tinha aquele orgulho de gritar Caio Itaquera já era, enfim. Isso aí são águas passadas. Esse é o novo normal do Corinthians, infelizmente. Beleza? Vamos ver o que foi o jogo aqui de acordo com o SofaScore. Mas isso é só uma introduçãozinha, a gente vai falar de outras coisas durante aí o decorrer do vídeo. Para falarmos dos números, foram 70% de posse de bola total para o Corinthians contra 30% dos inimigos. Esse eu posso falar que são os inimigos, porque a gente perde direto para eles, né? É incrível como a gente consegue perder para esses caras ou sofrer contra eles, né? O Corinthians deu 20 chutes no total contra 13 dos caras. A gente tomou outro gol do Benítez, aquele, né? Desses 20 chutes, pasmem, 6 foram no gol. E dos 13 chutes dos caras, 4 foram no gol. Primeiro tempo, a gente tomou o gol dos caras no primeiro tempo, o gol do Benítez, como eu já disse. O Corinthians estava com 72% de posse de bola, 28 para os caras, e a gente saiu perdendo no primeiro tempo. É incrível como a gente consegue perder no primeiro tempo para qualquer time no universo. É incrível. Não precisa ser muito melhor do que a gente, basta correr mais do que a gente para fazer 1-0 no primeiro tempo. Aí, né, o Corinthians começou a ter que correr atrás do resultado, daquela maneira desorganizada que é de conhecimento de todos. Segundo tempo, a gente fez algumas substituições. A primeira foi logo no comecinho, que foi a saída do Pedro, se eu não me engano, deixa eu confirmar aqui com os... Não, a primeira substituição do Corinthians foi maravilhosa, né? Fábio Santos no lugar do Matheus Bidu e o Matias Rojas no lugar do Juan Oliveira. Aos 57 a gente substituiu o Moscardo pelo Juliano e o Pedro pelo Felipe Augusto. Depois a gente só foi trocar
o Renato Augusto pelo Wesley, né? Quem fez o gol salvador foi o Juliano, com assistência do Gil. Então 2 contestados aí há sei lá quantos meses. E esse é o resumo do jogo, né? Foi um jogo péssimo, o gol saiu aos 99. Então o juiz tinha dado 8 minutos aí de acréscimo, ou no popular, até o Corinthians empatar. E graças a Deus o Corinthians empatou. E agora o que a gente tem pra falar é, na verdade, é um questionamento. Você, corintiano, que assiste jogos do Corinthians quando tem muita paciência ou quando tá sem nada pra fazer, não sei quais são as suas motivações para assistir, para ter coragem de assistir um jogo do Corinthians, mas o que você tá vendo de diferente do Corinthians de janeiro, de abril, de junho, de setembro e hoje em outubro? O que mudou nesse tempo todo aí que a gente passou, esses 10 meses, né? A gente está indo pro final do 10º mês. E o que mudou na visão de vocês no jogo jogado, na bola desse time? Porque eu ouço, né, os tais setoristas do Corinthians falarem que saiu um treinador, o clima era bom, né? Em janeiro era isso, esse era o assunto, né? O clima tá muito bom, estamos felizes, os treinamentos do Lázaro são monstros, né? Muito modernos e tal. Aí beleza, caiu o Lázaro, veio o Danilo, né, interinamente. Aí o Danilo, se eu não me engano, ganhou uma, perdeu outra, porque acho que ele pegou o Palmeiras, a gente perdeu o Palmeiras, né? Aí depois saiu o Danilo, porque era interino, e o Corinthians conseguiu o Cuca. Aí o Cuca já teve 2 jogos, né? Uma derrota e uma vitória. Perdão. E saiu pelos motivos que vocês já conhecem. Depois disso veio Luxemburgo. Luxemburgo esse que foi o único que aceitou vir pro Corinthians naquele momento, porque as notícias eram que tinha um monte de nome, mas todos os nomes recusavam. Não sei por qual motivo, mas todos recusavam. Ventilava-se o Tite, ventilava-se a Aguirre, ventilava-se um monte de nome aí. Internacional, nacional, tentou o Vojvoda, não sei o que, papapá, mas ninguém queria vir pro Corinthians, né? Motivos a gente não, né, a gente supõe, mas a gente não tem nenhum fato ainda. Aí o Lucha vem, tem uma sequência super difícil lá de 10 jogos e tal, performa mais ou menos ali, né? Hoje a gente vê que não é mais ou menos, porque se não fosse aquela, né, aquela sequência de não derrotas, né, vitórias e empates, a gente estaria muito pior hoje, né? Hoje 22/10, a gente estaria muito pior se não fosse aquela sequência de jogos. Só que o time ainda era uma merda, ainda estava jogando mal, ainda não era confiável. E aí o Lucha cai e vem o Mano, né? Durante o período do Lucha pré-queda, a gente ouvia os setoristas, os famosos, cheios de fontes, falarem que o Lucha não dava treino, preparador físico era uma merda e blá, aquelas coisas. Só que você via em campo que fazia sentido, né? Todas aquelas críticas, ele não dá treino, não sei o quê. Só que você via que ele barrava alguns jogadores, outros não, mas alguns ele barrava. Os que ele não barrava, eu vou deixar pra você puxar na memória quem são os que ele não barrava. Eu imagino que seja que eram os mesmos que foram utilizados com o Cuca nos 2 jogos, com o Danilo, com o Lázaro, com o VP. Esses eram os jogadores que o Lucha também não barrava, com exceção de um na lateral direita que ele barrava e usava um zagueiro na lateral direita, né? Que é o Bruno Mendes. Inclusive alguns setoristas sempre cravavam que o Bruno Mendes ficava insatisfeito por estar sempre jogando na direita e não na zaga. Enfim, hoje Mano Menezes, né? Teve um setorista que, mano, descascou, falando que o cara não treinava de jeito nenhum. Descascou, falou um montão,
Que daí o Lucha até foi tretar com a imprensa e citou esse setorista aí. Enfim, fontes são fontes, né? Eu não tenho as minhas, eu tô falando do que eu assisto. E aí, chegou o Mano. O Mano, com o mesmo time, com exceção do Roger Guedes, né, que foi embora. E os outros, né, que foram embora também. Mas o time ainda é o mesmo. Chegada do Matias Rojas, que, incrível que pareça, né, assim como outros que chegaram bem, não conseguem mais jogar, né? Mas aí a gente não consegue mais atribuir a um técnico, né? Porque, pô, fica difícil você chamar todo mundo de burro, sendo que, tipo, todo mundo tá fazendo a mesma coisa, praticamente. Então, tipo, ou todos os técnicos são burros ou ninguém é burro. Isso é lógica, né? Ou tudo é ou nada é. Então a gente tá vendo o mesmo time em campo. Os mesmos 5 jogadores em campo, todos os jogos. Durante a era Lucha a gente ainda tinha um time para jogar um campeonato e outro time para jogar o outro, mas no brasileiro sempre eram os mesmos, né? E os mesmos que eu vou citar aqui são os mesmos 5 jogadores, ou 4 jogadores se você levar em consideração que o nosso lateral direito jogava pouco, ou porque estava lesão ou porque por opção do técnico. Mas quem são esses jogadores? Gil, Cássio, Fábio Santos, Fagner, Renato Augusto. Esses são os 5 jogadores. Tirando o Fagner, que é o que mais era sacado do time com certa frequência, né? E às vezes não entrava nem no segundo tempo, que não é o caso do Fábio Santos, que sempre que saía voltava no segundo tempo, porque o Bidu não consegue segurar a titularidade nunca, né? Não sei porquê, mas não consegue. Sempre faz uma merda ou sei lá o que acontece. O Gil, insaível. Entra técnico, sai técnico, o Gil tá lá sempre. E o Cássio também. Ele só parou de jogar alguns jogos por conta da Carlos Miguel no campeonato, ele em outro. Até aí a desculpa era sempre essa, né? Mas por que tudo isso que eu tô enumerando aqui pra vocês? Porque eu queria entender, né, se eu tô com a visão totalmente deturpada da realidade ou todo mundo é burro e só a torcida é inteligente pra caramba, porque a torcida pede pra sair esses 5 caras, os 5 não saem nunca. É muito óbvio que os caras não vão sair do time. Você ouve na arquibancada, seus amigos, a opinião é sempre a mesma, unânime. Só que a gente não tem dia a dia, a gente não tem treino, a gente não tem palestra, a gente não tem conversa tete a tete desses jogadores. Isso aí fica sempre fora. E eu entendo que tudo isso é muito mais importante do que o que a gente vê dentro do jogo e o que a gente ouve de algum ou outro setorista de informação. Então a nossa opinião, ela é baseada no que a gente ouve e no que a gente vê. Só que o que a gente vê teria que ter o peso maior do que o que a gente ouve. Porque aí é fonte contra fonte. Se você não tem, você acredita no cara que, sei lá, te passa mais credibilidade. Hoje, pro Thiago, ninguém me passa tanta credibilidade. Porque a gente ouviu que ano passado o time não tinha um clima bom, mas a gente chegou na final. Pegou vaga para Libertadores. Em janeiro, a gente ouviu que o clima estava ótimo e a gente saiu do Paulista da forma que a gente saiu. Da Libertadores da forma que a gente saiu, porque o clima estava bom também depois depois que mudou de técnico do Luxemburgo, teve um clima bom lá, muita gente gostou do clima. E a gente saiu depois da Sul-Americana da forma que a gente saiu, aí trocou o técnico, começou de novo o papo do clima bom. O clima tá ótimo, tá tudo suave, maravilha. Então fica aqui o questionamento. Eu sou o burro, eu tô enxergando alguma coisa que só eu tô vendo. Todos os técnicos são burros. Luxemburgo ganhou quase tudo no Brasil. Mano Menezes também. Mano Menezes treinou seleção.
Luxemburgo treinou seleção. Luxemburgo treinou cara bom e cara ruim. O Mano treinou cara bom e cara ruim. Ambos foram campeões. Pra todo mundo ser burro, mano. Então, tipo assim, por que eu assisto futebol? Por que eu assisto Corinthians? Por que você assiste? Se você tem a solução perfeita e ninguém tá te ouvindo, a gente tem um talento que tá sendo perdido. Você precisa dar uma forma de ser ouvido. Você precisa dar um jeito de ser ouvido. Porque, mano, não faz sentido nenhum. A gente aponta os erros, né, na nossa mente, porque a gente é monstro, né? A gente sabe quais são os erros, mas ninguém tá vendo. Não é possível, mano. Todos os jornalistas esportivos, monstros, ex-jogadores aí, que vivem de futebol, coisa que você não vive. Os caras vivem, então eles vivem de polêmica. Eles precisam colocar alguns nomes ali pra bombar, pra dar view. Mas a gente não, a gente só vê o que eles estão falando, a pauta, né? A gente segue algumas pautas já plantadas. E a gente não foge desse meinho de informação ali. Putz, mano, a gente não consegue pensar tão diferente, né? É estranho, até influenciador, né? O Cross, o Vessone, os caras que fazem vídeo no YouTube, Sangue de Raça, tem um monte aí de canal maior que o meu, né? mais performáticos que o meu, que os caras têm a mesma opinião do que um jornalista qualquer aí que vive, né? Ganha dinheiro com o futebol. Eu não ganho dinheiro com futebol, eu ganho dinheiro com a minha profissão. Eu assisto futebol, eu não vivo de futebol, né? Pra ser mais claro, eu gosto do Corinthians, mas eu não vivo de Corinthians. Eu quero que meu filho seja corintiano, mas eu não quero que meu filho viva de Corinthians também. Eu quero que ele curta, porque futebol ainda pra mim, Thiago, é entretenimento. É um bagulho que ele pode escolher entre assistir o Corinthians ou jogar videogame, pô. Não é pra ele ficar puto e querer quebrar nada, tá ligado? É pra ele curtir, pô. Pra ele ter uma resenha com os amigos dele daqui a pouco. Pra ter uma zoeira sadia entre Tricas, os Porcos, Santos, Série B. Pra ter uma resenha. Mas não é o cerne, não é aquilo que ele vai focar. E hoje, mano, a gente assiste o Corinthians e passa raiva pra caramba, mano. A gente não tem perspectiva de melhora nenhuma. É um time do caramba, velho. Tá tirando. É um time que não dá, velho. Você passa raiva. Você começa no meio, passa 27 minutos de jogo. O Corinthians não dá 3 chutes, ou pelo menos não ameaça em nada. Você já começa a pensar o que você podia estar fazendo de diferente. Você podia estar jogando, lendo um livro, assistindo um filme, uma série, um anime, tá ligado? Porque o pai aqui é o taco africano, mano. Então às vezes é muito melhor assistir um anime do que ver o jogo do Corinthians, porque eu passo raiva. Então esse é mais ou menos um desabafo pós-jogo. Pós Corinthians e América em casa. Dia 22/10 de 2023. Que fique registrado na sua memória que o seu time empatou no último minuto com o já rebaixado América Mineiro. Mas você vai culpar algum técnico. Mesmo depois de 3 aninhos, entendendo que esse Corinthians era só ladeira abaixo. O erro está em você. Ou você está muito certo e não está sendo ouvido. Beleza? Não esquece de se inscrever no canal. Deixa um joinha. O vídeo ficou longo, eu entendo. Me desculpe. Eu vou tentar editar para dar uma encurtada nele para lançar ainda hoje. Mas compartilha esse vídeo com um corintiano aí. Vê o que esse corintiano pensa. Se é mais ou menos a mesma linha que eu tô seguindo hoje. Beleza? Tamo junto mesmo. Muito obrigado pela recepção aí nos vídeos. Se você ainda não está inscrito, se inscreva, por favor, né? Tem os links da Amazon aí para ajudar o canal, fortalecer, né? Comprando lá você ajuda a gente pra caramba, né? Quer comprar um videogame para ter outro entretenimento? Pô, dá uma olhada aí no link. Beleza? Quer comprar um joguinho? Pô, vai pelo link. Quer comprar uma câmera, uma Alexa? Vai pelo link, pô. Faz a boa. E tamo juntão. Ótima semana. Próximo jogo do Corinthians, eu não sei se eu quero ver, mas
tá bem perto aqui. Deixa eu ver contra quem que vai ser o próximo jogo. Do time do povo. Timão, Coringão, aquele que não desaponta ninguém. Se alguém falar o contrário, tá errado. Próximo jogo é contra... Caraca, mano. Cuiabá. Lá em Cuiabá, dia 25. Que merda, hein? Mas é isso. Muito obrigado por você que ficou até aqui. E, pô, deixa um comentário aí o que você acha, mano, da minha opinião. É muito importante. Tamo junto. Fica com Deus. Abraço.